Se você é maquiadora e já cansou de tomar furo de cliente que tinha marcado com você e não foi, hoje eu vou te mostrar como evitar que isso aconteça e acabar exterminando esse tipo de prática com a sua cliente. Quer saber como? Vem aqui que eu vou te mostrar. E eu, como maquiadora há mais de 9 anos, com certeza já passei por isso também. E foi na experiência mesmo, né, na prática, que eu descobri formas que ajudavam a evitar que isso acontecesse e até chegar ao ponto de cliente nenhuma mais querer furar, querer cancelar, sem ter ali algum motivo plausível, pelo menos, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês as formas que eu utilizo, uma das formas, na verdade, que eu acho que é a mais importante, e 3 razões pelas quais você precisa começar a aderir isso nos seus atendimentos, no contato com a sua cliente, ali na hora que ela vai fechar. Eu acredito que a maioria das maquiadoras já passou por isso, de ficar super empolgada com alguma cliente que entre em contato e querer agendar ela, né? Querer poder anotar o nome dela ali com um dia, com um horário, e a gente acaba se empolgando pelo fato dela reconhecer e querer fazer a maquiagem com a gente, e a gente acaba negligenciando algumas coisas que são importantes e que fazem diferença, né? Quantas vezes já aconteceu comigo da cliente eu reservar o horário, eu fechar para ela aquele dia? Muitas vezes a gente acaba dispensando outras clientes que também entraram em contato, né, para o mesmo dia, para o mesmo horário, ou que o horário não ia bater, e aí você acaba dispensando porque você já tem aquele horário reservado para essa cliente, e um dia antes, 2 dias antes, às vezes no mesmo dia, dependendo do horário, a cliente te manda mensagem falando que não vai poder ir, que aconteceu algum imprevisto. Às vezes tem cliente que esquece, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi histórias de outras maquiadoras que a cliente simplesmente esqueceu, de maquiadora que atendia a domicílio e bateu na porta da cliente e a cliente nem lembrava que tinha agendado com a maquiadora. Então esse tipo de coisa é muito prejudicial para o nosso negócio, né? Imagina que você dispensou alguém, você poderia estar atendendo outra pessoa e você reservou aquele horário e a cliente simplesmente ignorou, né? Não tava nem aí para isso e acabou cancelando. E você fica a ver navios, porque você não vai atender nenhuma cliente nem outra. Esse tipo de coisa acontece muito com maquiadora que tá iniciando, né? Quando a gente ainda não tem muita cliente e a gente quer fechar cliente a qualquer custo e tem medo de perguntar algumas coisas para cliente, sabe? Às vezes você tem medo de ser muito invasiva, ou você tem medo da cliente pensar alguma coisa errada, e a gente acaba deixando a cliente levar a conversa e não se posicionando. E isso é muito prejudicial, porque com o tempo você vai perceber que você vai sair no prejuízo, que você vai perder cliente, que você vai perder dinheiro e que, querendo ou não, algumas clientes acabam fazendo a gente de besta, porque acha que o nosso horário está aí à disposição e que, né, enfim, não precisa de nenhum tipo de responsabilidade. Então, gente, isso é muito sério, isso acaba prejudicando o nosso trabalho, e uma das formas, existem outras também, né, que a gente pode falar sobre isso depois, mas uma das formas, a forma mais importante de conseguir evitar esse tipo de trabalho a ponto de nunca mais acontecer, que comigo já faz muito tempo que não acontece, mesmo depois da pandemia, isso foi muito, acho que não aconteceu comigo, mesmo com essa situação, é você pedir um sinal. Sim, pedir um sinal para cliente no momento que ela tá fechando o seu horário é muito importante, tá? E aqui eu vou te dar 3 razões que vão te fazer enxergar isso de uma maneira positiva, tanto para você como profissional, como para sua cliente, né? A forma que ela vai te enxergar a partir disso. Então isso é muito importante. Se você já passou por isso e você não pede sinal ainda, comece a pedir sinal, que você vai ver como isso vai acabar. Isso vai diminuir a ponto de não existir mais. E eu falo por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo, tá?
A primeira razão é profissionalismo, gente. Quando a gente pede um sinal para cliente, a gente está transmitindo mais profissionalismo para ela, falando que a gente respeita o nosso trabalho, falando que o nosso tempo é escasso, então a gente não tá ali com o tempo à disposição dela e o horário que ela quiser vir, ela pode vir. A gente tem um horário a cumprir e mesmo que você não tenha outras clientes no mesmo dia ou que aquele dia seja um dia fraco, é muito complicado você deixar o seu horário reservado para uma cliente que pode aparecer ou não, sendo que você poderia estar fazendo outra coisa, produzindo conteúdo, maquiando uma modelo, se maquiando ou só curtindo a sua vida, saindo com a sua família, fazendo qualquer outra coisa, né? Então a gente não pode deixar nosso tempo à disposição da cliente. Então, quando a gente pede um sinal, isso passa sim mais profissionalismo para ela, porque a gente demonstra esse respeito e ela enxerga isso da gente. Ela fala, não, realmente, ela tá falando que eu preciso de um sinal para conseguir garantir esse meu horário. Então, imagino que o horário dela ela deve ter muita cliente, então precisa ter esse horário reservado. E a forma de garantir é pagando um sinal. Por mais que a gente pense que isso é uma coisa muito ruim, ou que isso é um bicho de 7 cabeças, ou que como que a cliente vai transferir um sinal para você antes do dia do atendimento, às vezes a gente pensa isso, mas isso é muito mais comum do que parece em qualquer tipo de serviço, se você vai contratar um pintor para pintar a sua casa, ele não pede uma parte do pagamento antes, aí ele vem, faz o serviço e você paga uma parte do pagamento depois. Qualquer outro serviço que você faz que eles pedem essa parte do pagamento antecipado, é para comprar material, é para não sei o que, ele sempre, né, é muito comum isso ser pedido no mercado em si, e no nosso caso, também é uma forma de conseguir garantir que essa cliente não vai querer cancelar com você depois. Então isso passa uma imagem de uma profissional que realmente leva o seu trabalho a sério, que tá ali dedicando o seu tempo, que ela vai disponibilizar do tempo, do conhecimento e dos produtos para atender essa cliente. Isso passa uma imagem mais séria para nossa cliente e ela passa a enxergar a gente com mais respeito, porque querendo ou não, gente, se uma cliente fecha com você e um dia antes ela cancela sem dar nenhum motivo plausível, né, nenhum motivo muito sério, isso é desrespeito, isso é falta de respeito com a gente, com o nosso trabalho. E se ela não tá enxergando esse respeito em você como profissional, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada. Então, isso, querendo ou não, passa esse profissionalismo a mais para nossa cliente. Então, faz parte, é importante, não é um bicho de 7 cabeças, é uma prática muito comum em qualquer mercado, com qualquer profissional que presta algum tipo de serviço. Então não tenha medo, tá? Coloca essa prática no seu atendimento, no seu dia a dia, certo? Outra razão que também é muito importante pra gente como profissional é a segurança, né? É uma segurança que a gente tem, que essa cliente vai comparecer, ela tá se comprometendo com a gente, que ela vai comparecer neste dia e neste horário, tá? Então, se ela dispõe de um pedaço da verba que ela tava guardando, né, pra maquiagem, pra te pagar antes, é porque ela tá te dando uma garantia, ela tá te falando, realmente eu vou nesse dia e nesse horário e tá aqui uma forma de segurança pra você conseguir segurar o meu horário pra esse dia, certo? Então, é uma segurança pra gente, porque a gente é um compromisso que ela tá fazendo com envolvimento financeiro, que é uma coisa muito mais assertiva, né? Que você fala assim, se você mexer no bolso, a pessoa para de fazer tal coisa. Por isso que tem multa, né? Se não multasse, um monte de gente ia desrespeitar as leis de trânsito. Então, sempre que a gente mexe no bolso, querendo ou não, isso deixa a pessoa na linha, né? Mas ali na rédea. Então, ela passa a respeitar mais e ela se compromete com a gente com relação a isso. E a questão da segurança também é uma segurança mais para nossa cliente, porque a cliente vai ter ali uma prova de que ela depositou esse dinheiro como uma reserva, como uma forma de segurar
esse dia e esse horário para ela. Então, se por algum acaso você também esquecer ou furar com a cliente ou acontecer qualquer coisa, a cliente tem essa segurança, ela vai ter ali o comprovante. É importante que você também dê um recibo para ela, falando que ela depositou tanto por cento para reserva de tal serviço para tal dia e tal hora, tá? Isso é muito importante também. Então ela vai ter esse comprovante de que ela reservou, de que era uma segurança para ela e que você não cumpriu. Então, se você também for desonesta ou se você esquecer, a cliente ela pode sim pedir o reembolso. Se ela quiser, ela pode entrar com algum tipo de processo, porque aquilo é uma prova. Então é uma prova para você e é uma prova para ela também, entendeu? Então a segurança, ela é para os dois lados, tá? E outro fator que também é muito importante é o fato da gente conseguir ter uma prospecção de ganho, né? A partir do momento que a cliente ela deposita esse sinal, como isso transmite mais profissionalismo e traz mais segurança pra gente de que essa cliente vai comparecer, a gente consegue ter uma noção maior de quanto a gente vai receber em determinado mês ou em determinada semana, né? Porque a gente como maquiadora, a gente oferece um serviço e como se a gente não trabalha, a gente não recebe um salário fixo todo mês. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Então é mais difícil da gente conseguir saber, ter uma média de quanto que eu vou ganhar mês que vem, quanto que eu vou ganhar daqui 2 meses. A gente não tem uma prospecção de ganho tão certinha assim quanto a pessoa que trabalha e que tem um salário, que cumpre um horário e que sabe que vai ganhar aquilo todo mês. Então, se a gente só ficar a Deus dará esperando aquela cliente aparecer e talvez ela não apareça, né? Esperando que pode acontecer algum furo da cliente, é muito mais difícil da gente ter uma noção de quanto que a gente vai ganhar naquele mês. A partir do momento que ela dá um sinal, como isso transmite, né, isso traz mais segurança, é muito mais certo de que a cliente vai comparecer. Então, se você tem 10 clientes no mês que vem que reservaram com você e que te deram essa garantia através do sinal, você já sabe mais ou menos quanto que você vai ganhar. Então, se você cobra R$200 na maquiagem, cada cliente depositou R$100, você já sabe quanto que você vai receber daquelas 10 clientes no mês que vem. Então, você já sabe mais ou menos quanto que você vai ganhar, né? Pode acontecer da cliente chegar no dia e falar assim: ai, a minha irmã resolveu que também quer fazer, tem como fazer junto? Então, você vai acrescentando ali, né, o seu ganho, mas é muito difícil disso ser abaixo do que você está esperando, porque de qualquer forma a cliente já transferiu esse sinal, então já é uma segurança. Então é uma das formas mais eficazes da gente como maquiadora saber quanto que a gente vai ganhar no final do mês, ou no mês que vem, ou daqui 2 meses. Isso porque a gente já vai ter ali essa noção e a gente já vai ter recebido uma parte desse sinal, certo? Então, sabendo que o sinal é tão importante, como que a gente faz isso, né? Como que você pede esse sinal para cliente, em que momento você pede e como que funciona as condições do sinal, né? Então eu vou falar para vocês como que eu faço. Não é uma regra, né? Cada profissional escolhe fazer de um jeito, tem gente que faz diferente, tem gente que faz igual, mas o importante é que exista o sinal para que isso fique mais certo, né? Mais registrado. Eu peço geralmente e recomendo para as minhas alunas que peçam pelo menos 30% do valor como sinal, como reserva de garantia, tá? Então, pelo menos 30% a cliente ela vai te pagar no momento que ela vai falar: não, eu quero fechar com você tal dia e tal horário, tá? O horário da cliente só é reservado mediante esse pagamento de 30%, certo? É importante você deixar isso claro no seu orçamento, na sua apresentação que você vai mandar para sua cliente. Ela precisa saber, então precisa estar claro. O horário só é reservado mediante os 30% do valor do sinal. Ok? Ok, porque daí a cliente vai saber que se ela falar assim: ah, eu posso te dar esse sinal semana que vem? Vamos supor, né, que seja só pro mês que vem. Eu posso te dar esse sinal
daqui 5 dias, você fala, pode sim, não tem problema, mas o seu horário só vai estar reservado depois do sinal. Então, se acontecer de uma outra cliente te chamar para o mesmo dia e para a mesma hora antes disso, e essa cliente depositar primeiro, a outra já perdeu o horário dela. Entende? Então, por isso que precisa ter essa segurança, porque você acaba dispensando essa outra cliente, porque a outra falou que vai te depositar na semana que vem, e aí se ela não deposita, você acaba perdendo as duas clientes, a que falou que ia depositar e a outra que estava disposta a te depositar ali na hora esse sinal e você acabou dispensando. Então, você só reserva o horário depois do pagamento do sinal. E deixa isso claro para ela, é o mais importante, certo? Como forma de garantia, também é legal que você faça algum tipo de recibo e você entregue para a cliente no momento que ela faz o pagamento desse sinal, tá? Ou que isso já esteja ali incluso no orçamento, mas eu acho que se você cria um recibo, acaba sendo um pouco mais formal, né? A cliente entende aquilo como, de fato, um recibo que está garantindo para ela que ela reservou esse horário e para você que ela se comprometeu de vir nesse horário. Então, nesse recibo, você vai escrever que a cliente, então você coloca o nome da cliente, transferiu o sinal de 30%, e aí você bota o valor que deu esses 30%, referente ao serviço de maquiagem, ou maquiagem e penteado, ou maquiagem e babyliss, o serviço que você estiver oferecendo para tal dia, sábado, dia 25 de março de 2022, vamos supor, a tal hora. Então, precisa ter todas essas informações claras nesse recibo que você vai enviar para cliente. E aí é importante que tenha um visto, né, um tipo de assinatura, e aí você envia isso para cliente, tá? A gente pode criar isso de diversas formas, pode ser no Canva, né, que você consegue usar a sua identidade visual, com o seu logo, com as suas cores, e você envia isso em formato de arquivo, entendeu? De PDF para cliente e ficar salvo ali para ela, certo? Outra informação que é importante deixar muito claro para a cliente, para que ela não tenha desculpa caso venha a acontecer dela querer cancelar com você, é que em caso de desistência, o valor pago não será devolvido. Geralmente eu coloco isso nos contratos, mas se você for fazer um sinal, isso pode estar no sinal, ou no sinal não, no recibo, tá? Isso pode estar no recibo ou isso pode estar também no orçamento, tá? A reserva do horário é feita mediante sinal de 30% e em caso de desistência, o valor pago não será devolvido. Porque senão a cliente ela vai querer cancelar e vai falar assim, então não vai dar para eu ir tal dia porque aconteceu qualquer coisa. E eu queria saber se você consegue, como que a gente faz com o valor, se tem algum tipo de estorno. Elas ainda vão querer te pedir esse dinheiro de volta. Mas como você reservou o horário e a possibilidade de você ter dispensado outra cliente é muito grande, você não pode sair no prejuízo. De qualquer forma, a gente acaba saindo um pouco no prejuízo de qualquer forma, né? Mas isso acaba diminuindo muito o risco e diminui muito o prejuízo também. Então, deixa isso claro também para a cliente, que se ela desistir, a hipótese de devolver o valor não existe. Por quê? Porque você provavelmente colocou ali a reserva e dispensou uma outra pessoa que queria ficar com o mesmo dia, com o mesmo horário, porque ela já tinha feito esse sinal. E aí, se você devolve o dinheiro, você fica totalmente no prejuízo. Então, tipo assim, você também não pode não colocar nenhum tipo de informação e a cliente querer te pedir o dinheiro de volta e você falar que não vai devolver. Ela vai falar, mas onde tá escrito que não vai devolver, que você não pode devolver? Então, é uma briga que você arruma desnecessariamente, simplesmente por falta de clareza,
tá? Então, vocês percebem como isso passa muito mais seriedade, como isso comunica para sua cliente que esse é o seu trabalho, que você não tá ali de brincadeira, que você não tá só aplicando alguns produtos ali no rosto dela e que se ela não quiser vir, tudo bem, sabe? Porque às vezes, por ser um trabalho informal, a cliente acaba pensando que se não der pra ir, tudo bem. Não, eu reservei ali. Isso é muito feio, sabe? É muito complicado e prejudica muito o nosso trabalho. Então, quando você inclui essa prática no seu atendimento, tudo muda. A forma como ela vai te enxergar já muda, porque ela já vai te enxergar como alguém, como uma autoridade, como alguém que leva o seu trabalho a sério, como alguém que tá ali disposta a dar o melhor, mas que tem as suas condições, entendeu? Que ela não pode simplesmente decidir não ir e você que fique ali a Deus dará, esperando qualquer outra cliente aparecer ali. A gente trabalha com horário agendado, a gente demora determinado tempo para fazer uma maquiagem. Então, os horários precisam estar bem definidos. E o jeito mais eficaz de você conseguir fazer isso entrar melhor na cabeça da cliente é cobrando esse tipo de sinal, certo? E deixando todas essas informações que eu falei para vocês muito claras no orçamento. O orçamento que você vai mandar para cliente, explicando todo o seu serviço, é muito importante. Ele precisa estar muito claro, precisa ter todas essas informações para que não haja nenhuma confusão ali de comunicação, sabe? Que ela não entenda uma coisa que não era para ser. Então não escreva subliminarmente, né? Sabe, com mensagens subliminares, como alguém que quer pedir, mas se não quiser dar, tudo bem, porque a gente fica meio sem graça. Não tem essa, ok? É o seu trabalho, é disso que a gente tá falando e precisa ser deixado claro isso pra ela, com uma letra grande, para que ela não tenha desculpa de que não viu, certo? Então, isso, depois que eu passei a incluir isso nos meus atendimentos, e depois de ouvir tantos relatos das minhas alunas que passaram por muito apuro por causa dessa falta de responsabilidade por parte das clientes, isso melhorou e muito o retorno, tá? Então é uma forma da gente conseguir garantir que aquela cliente vai de fato aparecer, que a gente vai receber aquele dinheiro e é o mais perto de prospecção melhor de quanto a gente vai ganhar que a gente tem perto de um serviço que a gente oferece de forma livre, né? Que a gente é autônomos, empresários, então a gente consegue, é um jeito mais fácil da gente conseguir saber quanto que a gente vai ganhar nos próximos meses, certo? Então, essas foram as dicas as práticas que eu acho muito importante que toda maquiadora inclua nos seus atendimentos e que se você fizer isso, você vai ver que com certeza você vai passar a ganhar mais, justamente porque você vai passar mais profissionalismo e autoridade e você vai ter menos furo das clientes, certo? Então você vai ter uma carreira ali de trabalho um pouco mais sólida e um pouco mais, uma linha um pouco mais reta dentro do possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. E se você gostou, deixa um like aqui embaixo também para eu saber que você gostou e que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!